Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. O objetivo do projeto Amiga Bíblia é que você leia a Bíblia todos os dias, medite, pense no que leu e coloque em prática na sua vida. A gente está estudando 1 Tessalonicenses 2 e a gente vai ler 1 Tessalonicenses e agora a gente vai ler capítulo 2, do versículo 14 até o último versículo, que é o 16. A gente já falou bastante. Diz assim agora Paulo, reforça mais uma vez o exemplo que ele estava dando para as igrejas. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Então, os cristãos verdadeiros dessa igreja estavam imitando outros cristãos verdadeiros. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Se você quer saber mais sobre isso, volta na introdução dessa carta que a gente vai explica certinho porque os judeus perseguiam os cristãos, tá? Esses judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas e também nos perseguiram. Então, os judeus perseguem até hoje, ou não gostam, não concordam com os cristãos. Expliquei isso no vídeo passado, tá bom? Então, tá falando também que os cristãos que conviviam nessa cidade de Tessalônica também estavam perseguindo os cristãos, os que se converteram ao cristianismo. Eles desagradam a Deus e são hostis com todos. Eles esforçam-se para nos impedir que falemos aos gentios e que estes sejam salvos. Por quê? Muitos judeus achavam que só eles eram o povo escolhido de Deus. Só que lá na época de Abraão, Deus já tinha falado para Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Por meio de você, eu vou abençoar muitas nações. Todos os povos da terra serão abençoados, né? Porque Abraão creu em Deus. Então, a salvação não era exclusivamente para o povo judeu. Os judeus foram um povo escolhido por Deus, ainda é um povo que Deus escolheu. Está vivendo um momento que não crê em Jesus, um momento difícil de guerra, não é o assunto aqui do vídeo agora, mas eu quero dizer para vocês, o evangelho é para ser pregado não só para judeus, o evangelho é para ser pregado no mundo todo. Jesus fala, né, no finalzinho de Mateus, em outros textos dos evangelhos também, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos também fala que Deus nos chamou para ser testemunhas na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo todo, né? No caso lá e aqui também na nossa vida também. Mas aqui fala assim, que muitas pessoas nos impedem de pregar o evangelho, querem nos atrapalhar, querem que nós não preguemos o evangelho. E isso acontecia com os judeus, porque os judeus não queriam. Até alguns judeus convertidos no início do cristianismo não queriam que o evangelho fosse pregado para outras pessoas, outros povos. Não, essa palavra é só para nós, só a gente é digno, nós somos o povo escolhido. E não foi isso. Né? Jesus ensinou isso. Paulo foi chamado por Deus, por próprio Jesus, o chamou para ser pregador para outros povos que não eram judeus. Todos podem ouvir, devem ouvir o evangelho verdadeiro e ter a oportunidade de salvação. Continuando aqui. Dessa forma, eles que estavam perseguindo os cristãos continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Difícil isso, né? Porque as pessoas que são contra a pregação do evangelho vão sofrer o dano. É triste isso. E nós precisamos pensar, será que às vezes nós também não somos aqueles que estamos atrapalhando o evangelho ser pregado de uma maneira clara através da Bíblia? Não seja pedra de tropeço, como esses judeus aqui foram. Não estou falando generalizando os judeus, não é isso, tá? Mas esses judeus aqui estavam perseguindo, não queria que o evangelho fosse pregado a outras pessoas, não aceitavam também, muitos deles não aceitavam o evangelho. Nós precisamos pensar sobre isso. Será que nós não somos pedras de tropeço? Evitando que alguém receba a palavra do Senhor? Às vezes Deus nos fala no coração, compartilhe o vídeo. Eu falo para você, mas às vezes o Espírito Santo fala para você, manda esse vídeo para mais pessoas conhecerem a palavra de Deus. E você é pedra de tropeço, para em você a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus precisa ser pregada, expandida, falada. Possamos pensar sobre isso. Leve o evangelho, fale o evangelho e não seja você pedra de tropeço para o evangelho verdadeiro chegar na vida de outras pessoas. Curta, comenta, compartilha. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.